apresentar um tema muito importante na área do melhoramento genético animal, que é a predição de valores genéticos pelo modelo animal utilizando o método BLUP. O artigo base que utilizamos foi escrito por Rezende e Pérez, publicado em 1999, e mostra como esse modelo tem sido aplicado no melhoramento de espécies como bovinos de leite, de corte, ovinos e suínos. Meu nome é Nicolas Batista e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. O melhoramento genético animal exige seleção precisa. A precisão é fundamental para garantir que os indivíduos escolhidos realmente contribuam para o progresso genético da espécie, né? Como a gente sabe. A importância de estimar o valor genético verdadeiro é separar o que é influência do ambiente do que é realmente transmitido geneticamente. O BLUP, ferramenta estatística, precisa e não tendenciosa, permite uma seleção mais justa e eficiente, corrigindo os efeitos do ambiente. O sucesso do melhoramento genético animal depende da seleção dos melhores indivíduos. Mas como é que a gente vai saber qual é geneticamente melhor desses indivíduos, sabe? Para isso, a gente vai precisar das ferramentas que estimam os valores genéticos verdadeiros dos animais, ou seja, o que eles realmente transmitem para a sua progênese. O BLUP, que significa melhor predição linear não viciada, é hoje o método padrão usado para essa finalidade e é altamente eficiente e considera várias fontes de variação, corrigindo os dados para efeitos ambientais e utilizando informações dos parentes, como a gente pode ver nessa imagem aqui, que eles utilizam as informações dos parentes para avaliar qual são os selecionados, os animais selecionados, do pai e da mãe. O BLUP, criado por Anderson em 1949, foi um avanço fundamental na estatística aplicada à zootecnia, que consiste num modelo estatístico y igual a x beta mais z alfa mais e. Representa os dados observados como a soma dos efeitos fixos, genéticos e aleatórios. Beta, efeitos fixos do ambiente, como o sexo do rebanho, estação, etc. A, que é igual ao valor genético aditivo, representa o que o animal transmite geneticamente. E o E é o erro aleatório, fatores não mensuráveis ou imprevisíveis. X e Z são matrizes de incidência, conectam os dados aos efeitos correspondentes. O modelo BLUP foi criado por Anderson e começou a ser amplamente utilizado a partir dos anos 1990, com o avanço computacional. No modelo, as observações dos animais, como o peso, a produção de leite e etc., são decompostos em três partes: efeitos dos ambientes fixos, valor genético aditivo e erro. A meta é estimar o valor genético de forma precisa. O uso das matrizes X e Z ajuda a conectar os dados aos respectivos efeitos. Beleza? Já esses conceitos aqui, que é o EBV, que é o valor genético predito, e EBV, que é medida do potencial genético do animal. E temos o DEP, metade do EBV usada na seleção, mostra quanto os filhotes devem se desviar na média populacional. PTA e PPA, gado leiteiro, que são dos gados leiteiros, significa que PTA para reprodutores e PPA para vacas com efeitos permanentes. Acurácia. Confiabilidade da predição indica o quanto o EBV se aproxima do valor real. A confiabilidade da acurácia, usada especialmente em sumários de gado de leite. A partir do modelo, obtemos o EBV, que é o valor genético predito. Muito usado na seleção, representa metade do EBV, o DEP, já que cada animal transmite metade dos seus genes aos filhos. No caso de gado leiteiro, usamos o PTA para reprodutores e o PPA para vacas. Já dizem podemos confiar a predição é feita. Quanto maior, melhor. A confiabilidade é o quadrado da acurácia e também é usada para tomar decisões seguras.
Raças mais utilizadas, né, na aplicação de bovinos de leite. A gente tem a holandesa, a Gir, a Girolando, a Guzerá. E as características avaliadas para bovinos de leite é leite, gordura, proteína, CCS, os parâmetros genéticos de herdabilidade e repetibilidade, correspondentes correções importantes, que é do rebanho, a idade, ao parto, a estação do ano, que consiste que as principais características são produção de leite, da gordura, da proteína e da resistência à mastite. Essas características têm herdabilidade média e podem ser medidas em várias lactações. A repetibilidade é importante para ver se o desempenho se repete ao longo do tempo. E os efeitos fixos, mais importantes aqui, são rebanho, idade e da vaca ao parto, à estação do parto. No caso dos bovinos de corte, como Nelore e Angus, a seleção é voltada para ganho de peso, precocidade e características reprodutivas. A herdabilidade direta se refere à influência dos genes do próprio animal, e a herdabilidade materna à influência da mãe sobre ele, especialmente antes da desmama. O grupo contemporâneo é essencial aqui, pois ajuda a comparar animais criados sob as mesmas condições. E aqui a gente coloca o dos Angus e do Nelore, né, as raças mais trabalhadas nos bovinos de corte, as aplicações. Já nas aplicações dos ovinos, a gente tem raças comuns como o Corriele, Corridale, Ideal, Texel, Suffolk. E nos ovinos, os principais caracteres avaliados são rebanhos a lã e ao peso corporal. O peso aos 50 dias reflete tanto a genética do cordeiro quanto a habilidade materna da ovelha. Assim, como em bovinos, o BLUP separa esses efeitos. O uso dos grupos contemporâneos ajuda a reduzir o ruído causado por diferenças do ambiente. Beleza? Já nas aplicações dos suínos, a gente tem como as principais raças como a Large White, Landrace e Duroc. Nos suínos também são avaliados por BLUP, como os leitões de uma mesma leitegada compartilham o mesmo ambiente. É necessário considerar o efeito do ambiente comum, chamado de C elevado a 2. Ganho de peso e conversão alimentar são as principais características, pois estão diretamente ligadas ao desempenho zootécnico e ao custo de produção dessas aplicações aos suínos. E aqui na imagem eu coloquei essas aplicações no modo BLUP. Modelos avançados. O BLUP pode ser adaptado para incluir outros efeitos. Um modelo com efeito permanente é muito usado em vacas, pois inclui a repetição de resultados ao longo do tempo. O efeito de ambiente comum é essencial para os suínos e animais em lotes familiares. E já o modelo com efeito materno considera que a mãe influencia no desempenho do filho, como ocorre com o peso pré-desmama. Aqui eu vou estar apresentando a minha conclusão sobre esse trabalho, esse artigo, e vou finalizar dizendo que o BLUP é uma ferramenta robusta que ajuda a selecionar os melhores animais com base em evidências genéticas e não apenas em características observadas. Ele considera tanto os dados do próprio animal como o de seus parentes, levando em conta o ambiente, e isso resulta em decisões mais seguras e um melhoramento do progresso genético. Aqui vou estar apresentando a minha referência, que foi a referência principal, um artigo clássico de 1999, publicado na revista Arquivos de Ciências Veterinárias. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição. Obrigado, professora, e por hoje é só.